Ansiedade. Eu tenho dito que a ansiedade é o mal do século, não é a depressão. Bem-vindos a uma discussão crucial que afeta inúmeras vidas ao redor do mundo. Neste vídeo, mergulharemos no universo da ansiedade e depressão, os desafios que se enraizam na saúde mental e podem impactar qualquer um, em qualquer fase da vida. A ansiedade e a depressão são como sombras que podem obscurecer a clareza e a alegria da vida. Vamos entender como esses males da saúde mental podem se manifestar, suas implicações e como podemos enfrentá-los juntos, com o nosso amado doutor, Augusto Cury. A depressão, em tese, atinge 20% da população mundial. Ou seja, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas têm ou vai desenvolver um quadro depressivo, seja qual for, ao longo da vida. E a depressão é o último estágio da dor humana, só sabe quem sente. Um dia podemos falar sobre ela. A ansiedade, ela tem várias formas e atinge uma quantidade muito maior de pessoas, embora as estatísticas dizem que atinjam 7, 8, 10%. Na verdade, se você considerar os sintomas da síndrome do pensamento acelerado, sofrer por antecipação, ruminar mágoas, baixo limiar para suportar frustrações, inquietação, dificuldade de conviver com pessoas lentas, déficit de concentração, déficit de memória, você vai perceber que talvez 70, 80% das pessoas apresentam esses sintomas. São sintomas da ansiedade. E toda vez que nós temos sintomas físicos ou psicossomáticos, como dores de cabeça, nó na garganta, dores no corpo, diarreia quando está tenso, são gritos de alertas de bilhões de células suplicando para que nós possamos mudar o nosso estilo de vida. Mas, infelizmente, as pessoas não ouvem a voz do seu corpo e continuam no seu frenesi, no seu ritmo alucinante, preocupados, nunca se conectando consigo e tendo um caso de amor com a sua própria história. E é muito interessante e pessimamente interessante que as pessoas se conectam com milhares nas redes sociais, mas não se conectam raramente com alguma pessoa de maneira profunda. Se você tiver 5 amigos ou amigos que preenchem uma mão, se deem por felizes, porque a maioria não tem um amigo e a maioria não se conecta consigo, nem é seu próprio amigo. É incapaz de dar risadas da sua estupidez, que são suportáveis, ou incapaz de relaxar-se diante dos outros ou ver um charme nos defeitos deles ou delas, quando os erros e as falhas também são suportáveis. As pessoas vivem uma vida tensa, uma pauta hiper preocupante e desenvolvendo sintomas clássicos da ansiedade, não apenas esse que eu citei, mas também a impulsividade, reagir pelo fenômeno bateu, levou. Isso é um desastre. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Gritou, eu grito. Claro, você é uma pessoa desequilibrada, você não vai levar desaforo para casa, mas vai levar desaforo para a sua casa mental. Porque toda vez que você reage contra quem reagiu, toda vez que você se exaspera diante de alguém que te ofendeu, você registra também janelas traumáticas, killers. E a raiva, sentimento de vingança, asco, rejeição, faz pior em destaque ao hospedeiro, porque o fenômeno RAM, ou registro automático da memória, vai arquivando janelas que não podem ser mais deletadas, só reeditadas. Nós vivemos na era da ansiedade, não apenas na era da síndrome do pensamento acelerado, mas também na era da síndrome de burnout. A síndrome de burnout são as pressões do trabalho, tantas atividades, tantas metas que às vezes não são cumpridas e as pessoas acabam vivendo um estado de tensão contínuo onde eles se sentem frequentemente insuficientes e não autossuficientes. E além disso, a autocobrança é um sintoma atroz da ansiedade nos tempos atuais. Toda pessoa que cobra demais de si, cobra demais dos outros, estão aptas para trabalhar numa financeira, para cobrar dívidas, mas não para construir belas histórias de amor. E é muito importante que uma pessoa que tem ansiedade generalizada, não apenas síndrome de burnout ou a SPA, a síndrome do pensamento acelerado, mas também a ansiedade generalizada, ou seja,
ela tem uma agenda onde sempre foi ansiosa, sempre foi preocupada, sempre tensa, sempre querendo que os outros correspondam às suas expectativas e também ela correspondendo às expectativas dos outros. É muito importante que ela relaxe e entenda que se ela conviver com uma pessoa, cedo ou tarde, ela vai ter problemas, ela vai se frustrar e será frustrada. Se conviver com milhares de animais, talvez nunca haverá nenhuma frustração. O jogo da vida requer dos jogadores, dos players, dos seres humanos, dos atores, que entendam que somos imperfeitos, vivendo em sociedades imperfeitas. E nós temos que aprender a nos doar, diminuindo a expectativa do retorno. Quanto mais você se doa sem medo, mas quanto menos você espera dos outros, mais você relaxa. E nós temos que aprender e entender também que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca, ninguém nos estressa, ninguém nos rejeita, se primeiramente não for machucada ou de alguma forma for abarcada por um conflito psíquico. Quando você começa a enxergar a vida nessa perspectiva, ela fica mais doce, mais agradável. E quando nós começamos a mudar da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, quando todos os dias pais elogiam pelo menos 2 a 3 vezes os seus filhos por dia, os casais elogiam 2 a 3 vezes um ao outro por dia, isso vale mais do que festas de aniversários, vale mais do que presentes caros, roupas de marcas e assim por diante. E se nós aprendermos também a aplaudir os nossos colaboradores, através dos seus pequenos gestos, vamos criando pontes solenes, onde estabilizamos a emoção, diminuímos os níveis de conflitos interpessoais e, consequentemente, diminuímos também os níveis de ansiedade. Bem-vindos às ferramentas que podem levar você a sair do superficialismo do planeta Terra para entrar em camadas mais profundas. Mas nunca se esqueça, eu estou em treinamento, embora seja um professor que desenvolveu o primeiro programa mundial de gestão da emoção, eu estou em treinamento contínuo e você deve estar em treinamento contínuo, porque o dia que você se diplomar nesta área, em termos de gestão da emoção, em termos de ser autor da sua própria história, você perdeu. Em destaque, perdeu a conexão consigo mesmo e provavelmente as pessoas que estão ao seu redor não vão te admirar e não serão impactadas por você. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também. Clique no primeiro link da descrição do vídeo.